Vamos lá então. Agora estamos na unidade 2, diferenciabilidade de funções de várias variáveis, e é o capítulo 2 do livro texto, ok? Então, nesse momento, eu espero que você já tenha dado uma leitura prévia no capítulo 2 do livro. Então, a primeira seção é o seguinte: considere então uma função f, tá, do domínio A contido em R2 em R, ok? E suponha que as derivadas parciais em relação a x e em relação a y existam e são contínuas, tá? Então, dentro desse contexto, ele vai, nessa primeira seção, nos dar a fórmula, né, do plano tangente. Vai mostrar que no ponto onde essa função admite essas derivadas parciais e contínuas, tem um plano tangente. Vamos entender como é que isso acontece. Então, o primeiro argumento vem numa, numa explicação geométrica da derivada parcial. Que é mais ou menos a seguinte. Então, a função de R2 em R, o domínio está no R2, no plano XY, os valores estão no XZ e o gráfico, como a gente viu na unidade passada, é um objeto aqui no espaço R3, ok? Então, a derivada, quando a gente calculou a derivada parcial da função, por exemplo, em relação a x, a gente olhava o y como uma função como constante, ok? Então a gente fazia y igual a, por exemplo, um y0 constante para calcular a derivada em relação a x. Então, a função f de x y0, vamos dizer assim, olhando para o y0 constante, é uma função de uma variável, uma função só de x, ok? E a derivada parcial nada mais é então do que a derivada da função f, essa função f de x, quando o y0 é fixado. Então, é a inclinação da reta tangente. Eu estou usando lá o argumento do cálculo 1, tá? A inclinação da reta tangente aqui ao ponto. Vamos supor que nós estamos calculando essa derivada aqui no ponto x0 também, né? Tá? Como é que esse aqui é o x0, y0? Então, ao fazer y0 constante, a gente tem uma função de uma variável, e se essa derivada existe, né, a inclinação, na derivada é a inclinação do plano da reta tangente. Então, lá no cálculo 1 você aprendeu como fazer essa reta tangente. O mesmo argumento é em relação à derivada parcial em relação a y. Nesse caso, a gente fixa o x0, então faz o x igual a x0 constante, e a f de x0 y agora é uma função de y, ok? Então, a derivada parcial em relação a y nesse ponto x0, y0 é a inclinação da reta tangente aqui, ok? Essa reta aqui paralela ao eixo y agora. Então, se as derivadas parciais existem e são contínuas, tá? A gente consegue definir um plano tangente aqui nesse ponto, tá? E a equação desse plano tangente tem a seguinte expressão, ó. Um plano no espaço tem a, a equação do tipo z igual a x mais by mais c, né? Então, isso aqui é a equação do plano. Então, no caso, para esse plano em específico aqui, que é o plano tangente, tá? No ponto x0, y0 e f de x0, y0, tá?
onde a f admite as derivadas parciais ali e contínuas. O valor A é dado pela derivada em relação a x, o valor B é dado pela derivada em relação a y, e a gente dá uma arrumada e a gente tem mais ou menos assim, ó, o plano tangente, a equação do plano tangente é z igual a f de x0, y0, mais a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0, x menos x0, ok? Mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto, né, x0, y0, y menos y0. Então esse aqui é a equação do plano tangente. E o primeiro tipo de exercício que será pedido para você é encontrar a equação do plano tangente. Então vamos aqui para um exemplo. É o exemplo 2.1 do livro. É a seguinte função, ó, f de xy igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Então, essa função admite as derivadas parciais e são contínuas, né? Então, a derivada parcial em relação a x, del f del x, tá? E ele quer que a gente encontre no ponto 1, 1, 3, né? O 3 é o f de 1, 1, né? f de 1, 1. Você substitui aqui, você vai ver que dá 3, tá? Derivada parcial em relação a x, então no ponto 1, 1, como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, calcula a derivada parcial, então del f del x é igual, então vamos relembrar, ó. Calcular a derivada parcial em relação a x para essa função, eu vou olhar o y constante, então isso aqui agora é só uma função de x. O y é constante, então eu vou derivar aqui 2x quadrado. 2x ao quadrado, 4x, mais, isso aqui é constante, a derivada é constante zero. Ok? E eu vou calcular no ponto 1, 1. Estou nessa expressão 4x, eu faço x igual a 1. Então isso aqui fica 4. Vamos então agora a derivada em relação a y. Tá? Derivada da f em relação a y. Primeiro a gente deriva, agora quem é constante é o x, e a gente vai olhar isso como uma função só de y, tá? Então toda essa primeira parte 2x ao quadrado é constante, então a gente deriva y ao quadrado que dá 2y, tá? 2x ao quadrado, a derivada é zero, porque é uma função de y, e derivada do y ao quadrado é 2y, tá? Calculado no ponto 1, 1. Aqui só tem o y, né? Então fica 2 vezes 1, 2. Ok? Então, já achei a derivada em relação a x, em relação a y. E agora, basicamente, eu uso aquela fórmula que estava aqui, ó. Vamos voltar. Tá aqui essa fórmula. Vou pegar essa fórmula aqui, pôr para cá. Ok? E vamos substituir agora. Olha só. Então, z é igual o x0, y0. Vou colocar aqui no cantinho aqui, ó. x0, y0 é igual a 1, 1. Tá? Porque ele quer que a gente calcule a derivada no ponto 1, 3. Tá? O f de x0, y0 é igual a 3. Ok? A derivada da f em relação a x no ponto x0, y0, acabamos de calcular ali, 4. A derivada da f em relação a y no ponto x0, y0, acabamos de calcular, é 2. Substitui todos esses valores aqui nessa fórmula, a gente obtém então f de x0, y0, 3, mais a derivada em relação a x, 4, tá? X menos x0, que é 1, ok? Mais a derivada em relação a y, tá aqui, 2, y menos o y0 também é 1.
Pronto, essa daqui é a equação. Você pode simplificar e escrever como 4x mais 2y menos 3. Então essa aqui é o que ele estava pedindo. A equação do plano tangente no ponto ali 1, 1, 3. Ok? Então vamos para a seção 2. Tá? A grande diferença aqui do cálculo 2 para o 1 é que f, nós não definimos a derivada até o momento, né? A gente definiu as derivadas parciais. E aí tem uma questão que é a seguinte: as derivadas parciais não implicam diferenciabilidade. Precisa existir as derivadas parciais e essas derivadas parciais precisam ser contínuas. Ok? Então, o que é ser diferenciável? Ser diferenciável, você pode olhar aí no livro, tá? Ou seja, vamos fazer assim, ó, a f, vou colocar aqui f de xy, né? Ou melhor, a f do R2 em R, né? É diferenciável, é no ponto x0, y0, quando existe as derivadas parciais. Essa é a definição que ele está propondo aqui. Del f, del x no ponto x0, y0 e del f, del y no ponto x0, y0, tá? Existem as derivadas parciais e o limite, esse limite aqui, ó, x tendendo a x0, y tendendo a y0. Seguinte, ó, aqui em cima, f de xy, módulo, né, menos f de x0, y0, mais a derivada parcial em relação a x no ponto x0, y0, x menos x0, mais a derivada parcial de f em relação a y, x0, y0, y menos y0, ok? Fecha aqui esse parênteses, fecha o módulo, tudo isso dividido por x0, y0, a norma menos x menos x0, x0, y0. xy menos x0, y0. Então esse limite aqui, tá? For para zero, ok? Observe que aqui dentro desse parênteses aparece a equação do plano tangente, né? Então a função é diferenciável quando nesse ponto x0, y0, o plano tangente é uma aproximação, né? Uma boa aproximação para a função f, tá? Então essa parte mais técnica, vamos pegar aqui as propriedades importantes aqui pra gente, tá? Olha, primeira propriedade é, sem dúvida nenhuma, a mais importante, que a diferenciabilidade implica continuidade. E claro, né, aqui eu defini que f é diferenciável no ponto x0, isso para todo ponto do domínio. Esse limite, ela é diferenciável, então ela é diferenciável, a gente diz que ela é diferenciável, tá? Então, se f é diferenciável, então f é contínua. Então, diferenciabilidade implica continuidade, tá? Então, se a função não é contínua, ela num ponto ela nem pode ser diferenciável ali, tá? Diferenciabilidade implica continuidade, tá? Outra questão interessante e é importante é que a condição suficiente para a diferenciabilidade, que é o que eu acabei de falar. Só a existência das derivadas parciais não implica que a função é diferenciável. Eu preciso que as derivadas parciais existam e são contínuas, tá? Então, se aparecer alguma pergunta em relação a isso, é isso que você tem que ter em mente. Só a existência das derivadas parciais não implica
diferenciabilidade. Precisa também que ela seja contínua, tá? O próximo tópico que o livro aborda é a regra da cadeia. Então, vou deixar para você dar uma lida, tá? No texto e vou fazer uma explicação aqui da regra da cadeia através de um exemplo. Na regra da cadeia, então vou pegar aqui o exemplo f de xy igual a x ao quadrado y menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Então a regra da cadeia a gente usa quando nós temos uma expressão desse tipo, uma função de x e y, mas o x também é uma função de outra variável. Nesse caso aqui, r cosseno θ e o y é igual a r seno θ, ok? Então quando a gente calcula a derivada parcial da f em relação a r, tá? Porque agora o x é uma função de r de θ, o y também é uma função de r de θ. Então, pela regra da cadeia, isso aqui é o seguinte, eu derivo a f em relação à primeira variável. Então, a gente olha assim, ó, f de xy. Como que é a regra da cadeia? Eu derivo a f em relação à primeira variável, x, e depois eu faço a derivada da função x em relação à variável, primeira variável que ela tem, no caso aqui r, mais a derivada da f em relação à segunda variável y e a derivada de y em relação a r. Nesse caso aqui eu estou calculando a derivada em relação a r, tá? Se fosse a derivada em relação a θ, eu calculo a derivada da f em relação à primeira variável x, só que agora eu derivo a derivada de x em relação a θ, tá? Derivada da f em relação a y, depois a derivada de y em relação a θ, ok? Então vamos fazer aqui nesse caso. Vou derivar então em relação a r. Então eu faço a derivada da f em relação a x. Então olha para essa expressão. Eu tenho que olhar agora para três expressões, né? Essa daqui, depois essa e depois essa, tá? Então a derivada em relação a x, o y aqui é constante, tá? Então eu tenho, fica 2x, o y parado, que é constante, menos 2x, ok? E agora y ao quadrado zero, derivei em relação a x, ok? Deu f, deu x. Agora eu estou olhando aqui, ó. Então fiz deu f, deu x. Agora eu vou derivar o x em relação a r. Então eu venho aqui na expressão do x e faço, então olho para essa expressão aqui agora, ó, tá? E faço a derivada do x em relação a r. O θ agora é constante. Então quando eu derivo em relação a r, fica 1 e o cosseno θ fica ali, que o θ é constante. Então fica cosseno θ, tá? Agora, mais eu vou derivar em relação a y, eu volto aqui. Agora eu vou derivar essa aqui em relação a y, tá? Então eu faço, o x agora é constante, então fica x quadrado, parado, derivada do y é 1, derivada de x ao quadrado é 0, mais 2y, ok? E agora eu vou derivar o y em relação a r. Então, y em relação a r, o seno θ é constante, então fica somente seno θ, que a derivada do r é 1. Ok? Então, essa é a primeira derivada, pela regra da cadeia. Então, vamos fazer del f, del θ agora. De novo, vou derivar essa expressão. Agora eu estou olhando aqui embaixo, ó. Primeiro em relação a x, depois em relação a θ. Depois segundo em relação a y, depois em relação a θ, tá? Então a derivada dessa expressão em relação a x, já fizemos ali em cima, né? Então o y é constante, fica 2xy, tá? Menos 2x, tá? Agora eu vou derivar o x em relação a θ, ok? Em relação a θ, o r agora é constante. Então o r fica parado, r, e a derivada do cosseno menos seno. Então fica menos seno θ, ok? Assim, né?
mais a derivada da f, agora aqui em relação a y, tá? Isso fica então x ao quadrado mais 2y. E agora eu vou derivar o y em relação a θ. Então o r é constante, então isso aqui fica r, derivada do seno é cosseno, cosseno θ. Ok? Então essas são as derivadas da f em relação a r, da f em relação a θ pela regra da cadeia. O próximo tópico é derivadas de ordem superior. Que consiste em derivar a derivada, ok? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo, f de xy igual a x ao cubo, y à quarta, mais cosseno x mais 2y, ok? Então, olha só, vamos derivar a derivada da f em relação a x, ok? Então, isso aqui, o y é constante, então isso daqui fica 3x ao quadrado, y à quarta, derivei só o x, o y ficou parado, mais, vou derivar em relação a x, né? Então, o cosseno fica menos seno, ok? X mais 2y, só que agora eu tenho que usar a regra da cadeia lá do cálculo 1, né? Porque eu tô o cosseno dessa função aqui dentro, então agora eu tenho que derivar essa função aqui dentro em relação a x, ok? E em relação a x, o 2y é 0 e o x é 1, então fica assim, vezes 1 aqui, né? Tá? Vamos derivar em relação a y. Isso aqui é igual. Em relação a y, o x ao cubo fica ali e o 4y ao cubo, ok? A derivada do cosseno é menos seno, x mais 2y. Agora eu tenho que derivar esse aqui dentro, né, pela regra da cadeia em relação a y. Em relação a y, o x é 0 e fica 2, então, vezes 2. Ok? Então essa daqui é a derivada em relação a x e em relação a y. Mas esse daqui é uma nova função, já que a derivada existe em todo ponto. Eu posso derivar novamente. Tá? Então eu posso vir aqui e derivar novamente em relação a x. Eu posso pegar essa derivada, derivar em relação a x novamente. Aí a gente denota assim a derivada 2 de x2, que eu estou derivando de novo. Então eu derivei duas vezes em relação a x. Mas eu ainda posso vir aqui e derivar essa derivada em relação... Eu já derivei em relação a x, né? E agora eu posso derivar em relação a y. Então fica assim. Essa é a notação que a gente usa. Já derivei em relação a x. Agora eu derivei em relação a y. Na verdade é assim a notação, né? Já derivei uma vez em relação a x. Agora eu derivo em relação a y. É a mesma coisa essa daqui. Posso derivar 2f em relação a x, né? Eu posso derivar essa função 2 aqui em relação a y. E essa seria e a derivada dessas serão novas funções, e aí eu posso derivar de novo cada uma dessas derivadas e continuar derivando e calcular a derivada 3f del x3 e assim vai. Ok? Então essa que é a derivadas de ordem superior, tá? O teorema de Schwartz diz o seguinte: se essa f tem duas derivadas parciais, e essas derivadas são contínuas, quando você as derivadas que a gente chama de mista, né, del y, del x e a derivada del x, del y são iguais. Ou seja, né, a função, se você derivar em relação a x e depois em relação a y, é igual a derivar em relação a y e em relação a x. No entanto, eu preciso que as duas derivadas, né,
as derivadas de ordem 2, vamos colocar assim, né? Essas derivadas que a gente deriva duas vezes, né? As derivadas de ordem 2 tem que existirem e serem contínuas. Aí sim, se existem e são contínuas, aí vale essa igualdade. Tanto faz você derivar em relação a x em relação a y, ou derivar em relação a y depois em relação a x. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui se o livro tem algum exemplo. Não, o livro não dá nenhum exemplo, mas eu vou inventar um aqui, ó. E elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então vamos derivar em relação a x. Derivada em relação a x, o e é o e mesmo, x ao quadrado mais y ao quadrado. E pela regra da cadeia, né, eu derivo quem está aqui dentro agora, ó, tá? Em relação a x, que eu estou derivando em relação a x. Então o y é constante. Então fica 2x. A derivada em relação a y é igual a e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. A derivada do e é ele mesmo. Agora eu derivo aqui dentro em relação a y. Então x some, é constante, fica 2y. Ok? Agora eu vou derivar essa daqui em relação a y. Então eu tenho del2f, del y, del x. Vou derivar em relação a y, então essa função aqui, ó. Tá? Em relação a y, o x é constante. Então fica 2x parado. E elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, e em relação a y, aqui fica 2y. Agora eu vou derivar essa daqui, que eu derivei em relação a y. Agora eu vou derivar em relação a x. Del x, del y. Então isso aqui fica, ó. Em relação a x, o 2y constante fica parado. E elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. E agora eu vou derivar aqui dentro em relação a x. Então, o y é constante. Isso fica 2x. Tá? Então, como essa função, as derivadas existem são contínuas, observe que as derivadas mistas de segunda ordem ficou igual. É esse que diz o teorema de Schwartz. Então, para fechar essa unidade, vamos para o tópico final, que é falar um pouquinho de máximos e mínimos. Tá? Então, a definição 2.4 é a seguinte. Dado um ponto x0, vamos continuar no contexto que a gente está, tá? A função f de R2 em R. Então, dado um ponto x0, y0 pertencente a A, vamos supor que existe uma bolinha aberta aqui, centrada em x0 e y0, tá? Uma vizinhançazinha aqui, tá? Então, a gente fala que esse ponto f, a gente fala que esse ponto x0, y0 é um máximo local, vou chamar isso aqui de V, né? Se a f de x0, y0 é maior ou igual ao f de x para todo xy pertencente a essa vizinhança V. Então, se a gente olhar o gráfico, imaginar que dá R2, né? Aqui está o ponto x0, y0, aqui está a bolinha. Então, se a gente olhar o gráfico, significa que ela tem um pontinho de máximo local aqui, né? Do gráfico da função. Ok? Então, nesse localmente aqui, ela é o ponto de máximo. Os outros poderia ser que a função em outras partes subisse e tudo mais, descesse, mas localmente aqui ela satisfaz essa propriedade, é o ponto de máximo local. Então, o objetivo é fazer um teorema que diz pra gente quando que esse ponto, que permite a gente concluir que esse ponto x0, y0 é um máximo local. Analogamente, você pode definir mínimo local. Hã?
Então, vamos mais uma definição aqui. Um ponto x0, y0 pertencente ali ao domínio da função é chamado crítico quando a derivada parcial da f em relação a x no ponto x0, y0 é igual a zero e a derivada parcial em relação a y também é zero. Tá? Então, isso é chamado ponto crítico. O primeiro passo para verificar que esse pontinho aqui é um máximo ou mínimo, né? É um máximo local, é verificar se ele é crítico. Só crítico não garante que é máximo local ou mínimo. A gente precisa acrescentar mais uma condição que nós vamos definir agora, que é a hessiana. Então vamos pegar a função f, tá? No contexto que a gente está estudando, de R2 em R, tá? Nas variáveis x, y. Vamos supor que a f possui as derivadas parciais até a ordem 2, tá? Então a matriz hessiana de f, tá? É a matriz que a gente forma fazendo o seguinte, é uma matrizinha 2 por 2, tá? Então tem que ter as derivadas de ordem 2. E nós vamos colocar essas derivadas de ordem 2 nessa matriz. Então, na diagonal a gente coloca a derivada x duas vezes em relação a x e duas vezes em relação a y. E na outra, deixa eu aumentar essa matriz, vai. Então a gente faz a derivada da f em relação a x, tá? De ordem 2. A derivada, esse ano é só composta por derivadas de ordem 2 em relação a y. Aí aqui a gente coloca del x, del y, e aqui a gente coloca del y, del x, tá? Pelo teorema de Schwartz, se as derivadas de ordem 2 forem contínuas, essa diagonal aqui são iguais, né? Essas duas aqui são iguais, as derivadas mistas são iguais. Tá? Então, vou colocar aqui h da f, como é que ele denota? H da f de xy. Então, essa é a matriz hessiana de f. E vamos denotar aqui, usar essa notação do livro, um pouco estranha, mas ele usa delta assim para ser o determinante da matriz hessiana. Então, o que é o determinante? Você faz del 2f del x2 vezes del 2f del y2 menos, que é essa daqui, né? A diagonal principal menos a outra diagonal. Del 2f del x del y del 2f del y del x. O determinante dessa matriz. Então o teorema, que é o 2.5, diz o seguinte: vamos supor que a f tem as derivadas parciais de segunda ordem e contínua e que x0, y0 é ponto crítico de f, tá? Então, primeiro, se esse determinante for maior do que zero, tá? E del 2f del x ao quadrado for maior do que zero, tá? Então a x0, y0 é mínimo local. 2. Se o determinante for maior do que zero e del 2f del x2 for menor do que zero, né? Então x0, y0 é máximo local, tá? Basicamente, aí a terceira possibilidade, que é o que a gente chama de ponto de Sela, né? Que ele é um crítico, mas não é máximo nem mínimo, né? Seria se o delta for menor do que zero, tá? Então x0, y0 não é máximo
Não é máximo. Não é mínimo local. Vamos fazer um exemplo. Bom, vamos lá. O livro não traz, infelizmente, não traz nenhum exemplo, né? Mas eu arrumei um exemplo aqui pra gente. Peguei do livro do Guido Orizzi, tá? Então, o exemplo é esse aqui, ó. F de xy igual a x ao cubo mais y ao cubo menos 3x menos 3y mais 4, tá? X ao cubo mais y ao cubo menos 3x menos 3y mais 4. Os pontos críticos são 1, 1, 1 menos 1, menos 1, 1 e menos 1, menos 1. Então, esses são os pontos com as derivadas parciais são zero, tá? Então, o nosso objetivo é... Então, esses daqui são pontos críticos. Então, as derivadas parciais em relação a x igual a zero e as derivadas parciais em relação a y são zero. Então, para ser máximo, primeiro exigência é isso, tá? Então, o exercício já fala pra gente que eles são pontos críticos. O que a gente precisa decidir se eles são máximos ou mínimos locais. Para isso, a gente tem que calcular então a hessiana, tá? A hessiana, que é a matriz que tem as derivadas de segunda ordem. Vamos então derivar, ok? Fazer as derivadas em relação a x primeiro, depois a derivada em relação a y. Opa. Vamos lá, derivada em relação a x. Então, isso daqui vai ser 3x ao quadrado menos 3, ok? A derivada em relação a y será 3y ao quadrado, 0, menos 3, ok? A derivada da f em relação... Então, aqui já vai sair duas derivadas, né? A derivada da f em relação a x, duas vezes. Então, derivada em relação a x vai ser 2 vezes 3, 6x. Tá? E a derivada da f em relação a y vai ser igual... Em relação a y não tem y, então vai ser zero. Agora daqui também vai sair mais duas. A derivada em relação a y, duas vezes. Agora eu vou derivar de novo em relação a y, será 6y, dá 6y. E a derivada em relação a x, y, 2. Então isso daqui é... Agora eu vou derivar em relação a x, 0. Tá? Então a hessiana h da f de xy, né, vai ser igual, olha só. Vai ser o seguinte, olha só. Aqui na diagonal principal eu coloco as derivadas de ordem 2 em relação a x e em relação a y. Então deu 2x, opa, desculpe, 6x e aqui 6y. Aqui eu coloco as outras duas que deram zero. Essas aqui, né? Que é as derivadas de ordem... As mistas de ordem 2. Tudo de derivada de ordem 2. Então essa é a matriz hessiana. Vamos analisar aqui então agora os pontos críticos. Eu vou fazer um e vou deixar os outros para vocês treinarem aí em casa. Ó, vou pegar então o ponto crítico 1, 1. Saber o que ele é, se ele é máximo ou se ele é mínimo. Então eu vou fazer a matriz hessiana H do F de 1, 1. Vou substituir aqui. A matriz hessiana vai ser então 6 vezes 1, 6, 0, 0 e aqui 6, ok? O determinante lá, então, fica, ó, 6 vezes 6, 36, menos 0, que é igual a 36. 36 é maior do que 0, ok? E também a derivada em relação a x é esse primeiro que aparece aqui, ó. Né? A derivada
da f em relação a x é maior do que zero. Então vamos voltar lá no teorema. Ó. Eu tenho aqui, ó, que o determinante é maior do que zero e a derivada em relação a x, né, a de segunda ordem, é maior do que zero. Então ele é mínimo local. Então, pelo teorema que a gente acabou de ver, 1 é mínimo local, ok? Agora eu vou deixar para você verificar os outros pontos, ok?